favor, fiquem em pé, vamos à leitura, pelo menos para lermos o texto. Livro do Juízes, capítulo 1, nós vamos ler até o verso 10. Juízes, se não me engano, é o 7º livro da Bíblia, parece que eu creio que sim. E nós vamos ler ele assim de uma visão panorâmica, para termos uma visão geral, tá? Sucedeu, pois, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e fizeram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e à cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas no sul e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Quiriate-Arba. E feriram a Sesai, e a Imã, e a Talmai. Só até aí. Vamos orar a Deus, pedindo que esse estudo seja direcionado pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo traga para o presente aquilo que Ele quer nos ensinar com o passado. Nós olhamos para esse texto, o livro de Juízes é um livro histórico, mas que o Senhor traga para nós, hoje, aquilo que a sua palavra quer nos instruir e nos ensinar, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Santo, poderoso, Senhor dos céus e da terra, Deus quem dá conhecimento aos homens, o Senhor que através do Teu Espírito inspirou Tua palavra, que tem falado o nosso coração e que tem nos instruído. Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente. Nós estamos aqui iniciando o propósito nessa segunda-feira, 25 de agosto de 2025, para pedir a bênção do Senhor, para dizermos ao Senhor que nós não queremos ser inconstantes, nós não queremos começar e não terminar um propósito, nós não queremos ter uma vida de comunhão contigo apenas, Senhor, superficial. Nós queremos conhecer-te de perto. Nós não queremos apenas começar, nós queremos terminar a nossa carreira na eternidade. Portanto, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, nos dê ferramentas espirituais para vencer a frieza, vencer a indiferença, vencer a falta de compromisso, vencer, Senhor, aquilo que os homens têm dado nome, mas que o Senhor conhece muito bem, que é indiferença. Nos ajude, Espírito Santo. Assim nós pedimos e clamamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome seu assento. Minhas amadas irmãs, o livro dos Juízes, ele não começa especificamente no seu primeiro capítulo, porque para que nós possamos entender e termos uma visão panorâmica de todo o texto, precisaremos voltar, ainda que não vamos ler, mas voltar com entendimento, ao último capítulo do livro de Josué. O livro dos Juízes vai abrir um tempo
completamente diferente, que vai se colocar entre o tempo da conquista de Canaã e entre o período da monarquia. O livro dos Juízes tem um período histórico para a nação do povo de Israel de 300 anos. Então não é um período pequeno, para que nós possamos olhar para ele e largar na prateleira de apenas livros históricos, sem que estes tenham importância para nós, a igreja do presente. Nós vamos entender que o livro dos Juízes esse é um marco histórico diferente, completamente diferente dos demais livros e da história do povo de Deus, porque ele marca um período de extrema falta de compromisso do povo de Deus com o seu Deus. Aquele povo que tem uma inconstância. Ora, Deus envia livramento e libertação, o povo desvia. Deus envia correção e levanta um povo para corrigi-los e subjugá-los, castigá-los, feri-los. O povo se arrepende, converte, ora, clama. Deus levanta alguém como juiz, como profeta e libertador. Liberta o povo celebra a Deus durante um período de tempo, eles adoram o Senhor. Pouco tempo depois se afasta de Deus, comete os mesmos erros, cai na mesma cilada, passa pelo mesmo caminho que Deus já os tinha livrado, pelo mesmo roteiro que você lutou tanto para libertar, pela mesma história, a pessoa volta cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, inserindo no mesmo pecado, caindo na mesma armadilha do inimigo e se tornando presa de novo. Então nós vamos aprender que se nós quisermos verdadeiramente ter uma vida com Deus, nós vamos ter que abrir mão de que hoje, na atualidade, nos tempos modernos ou da pós-modernidade, os homens dão nome àquilo que é indiferença, aquilo que é frieza, inconstância, eles dão um nome bonito: procrastinação. É uma palavra muito falada nos dias atuais, e que significa que é aquela pessoa que vai deixando sempre para depois aquilo que devia fazer agora, deixando sempre para amanhã a decisão que devia tomar hoje, deixando sempre para o futuro o enfrentamento que terá que ser feito hoje. Então é isso que nós vamos aprender aqui. Quando alguém te perguntar qual é o propósito do ciclo de oração esses dias, você vai dizer: nós estamos lutando e batalhando contra a inconstância, a frieza e a indiferença espiritual. Nós estamos dizendo para Deus que nós não queremos caminhar para trás e nem ficar parado. Nós queremos avançar uma promessa e conquistar o que Deus já liberou sobre a vida da igreja. Amém. Glória a Deus. Então o período dos juízes começa o seguinte: o povo de Israel caminharam durante 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos Deus proveu o seu povo de maná. Tudo que o povo precisava, a presença de Deus proveu. Deus proveu coluna de fogo durante a noite, e Deus proveu nuvem como sombra, refresco e abrigo durante o dia. Deus proveu maná todos os dias pela manhã, quando a nação de Israel levantava, em todo o acampamento Deus havia chovido maná. Só que Deus queria ensinar o povo disciplina e independência. Deus queria ensinar o povo a depender dele. Deus queria ensinar o povo a colher o mantimento. Então cada porção de maná só servia para o dia. Se guardasse, apodrecia, literalmente dava bicho, porque o povo tinha que aprender que vida com Deus se constrói diariamente. Durante esse período, a nação de Israel, a eles no deserto se nasceram muitos homens e mulheres. Quando finalmente eles acamparam em Gilgal e visualizaram a terra da promessa, que Deus prometeu a Abraão, uma terra que mana leite e que mana mel, leite de cabra, mel de tâmara.
E Deus prometeu a eles, e as terras tinham muitas tamareiras. Era uma terra frutífera, uma terra próspera, uma terra que eles não trabalharam, não semearam e não plantaram. Deus recolheu o seu líder Moisés, e sob a liderança da nação, Deus ergueu a Josué. Josué completamente diferente, a sua liderança, a sua influência sobre o povo de Deus. Moisés, legislador. Moisés, aquele que instruiu o povo, aquele que trazia a resposta de Deus ao povo e levava o clamor do povo a Deus, aquele que se colocava entre Deus e o povo, aquele que Deus levantou para guiar o seu povo até as margens da terra prometida. Agora Deus levanta Moisés, um comandante militar, um conquistador. Para cada tempo Deus levanta alguém, e para o tempo da conquista, um conquistador. E Moisés, Josué foi um hábil comandante militar. Ele conquistou as terras, ele fez guerras ferozes. Quem de vocês não lembra das batalhas e das guerras vencidas? Não se lembra das muralhas de Jericó, que Deus jogou abaixo, da cidade que foi conquistada? Quem não se lembra de Josué circuncidando o povo e atravessando o Jordão com a arca e os sacerdotes na frente, desfrutando da bênção e da provisão de Deus para entrar na terra prometida? Deus cumprindo finalmente a sua promessa. Mas era tempo de guerra, tempo de peleja, tempo de batalha. E a ordem de Deus ao seu povo era: expulse os cananeus, mate-os, vença-os e conquiste a terra. Expulse todos eles, porque a terra e todo o seu globo pertence ao Deus Criador. A terra pertence a Deus. É o Salmo 24, Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afirmou sobre os montes e afirmou sobre as faces do mundo. Ou seja, é uma declaração que a terra pertence ao seu Criador. E se a terra pertence a Deus, ele dá a quem ele quer. Deus tem uma herança para entregar ao seu povo, porque ele é o Senhor da terra. Glória a Deus. Deixa eu liberar Aleluia. sobre a tua vida essa palavra. Glória a Deus. Deus tem a herança que ele reservou para você na condição de filho. Aleluia. Porque o Deus Criador Glória é o Deus poderoso, governador da terra, e ele escolhe a quem entregar Aleluia. a sua herança. Glória a Deus. Agora, Deus não disse: eu vou te dar de graça. Ele disse: você terá que lutar. A terra dos cananeus era uma terra extremamente idólatra. Não apenas uma idolatria superficial, como nós vemos aqui no Brasil, mas uma idolatria completamente envolvida. A humanidade ainda estava conhecendo, entendendo como é que se cultuava a Deus, como a alma do ser humano tem a necessidade de adoração. Eles levantavam ídolos. Nós não vamos dar tempo, né? Levantava ídolos, poste ídolos, escolhiam deuses, construíam imagens de escultura para si mesmo, para que fosse objeto de adoração. Os cananeus eram um povo que fazia sacrifício humano, sacrificavam seus filhos a Moloque, faziam sacrifícios vivos, coisas que Deus abomina, coisas que Deus não pede. Então Deus havia julgado a terra de Canaã e condenou os seus moradores, e prometeu à nação de Israel: essa terra é sua, entra, governe, conquiste, possui, domine. Deixa eu liberar a palavra sobre a sua vida. Se você quiser receber a herança de Deus, se prepare para governar, conquistar e dominar o ambiente que Deus te confiou. Amém. Se prepare para isso. Se você não entender isso, você não vai sair do lugar onde você está. Vai ter que ser conquistado. Então a nação de Israel fez batalhas ferrinhas, que você olha e você fica assustado.
Se nós olharmos para esse tempo de conquista do ponto de vista de hoje, você vai ficar assustado. Você vai pensar, o nosso Deus é um Deus mau. Não, nosso Deus é um Deus justo. Ele julgou o pecado e operou e executou justiça. A nação de Israel foi apenas a ferramenta de justiça na mão do Deus Todo-Poderoso. Mas a luta era grande. Eles foram vencendo um, levantando o outro, vencendo um, levantando o outro. Eles foram cansando daquele negócio. Eles foram cansando, Danus, e eles pensaram assim, quer saber, eu estou cansado. Ao invés de buscar em Deus renovo, ao invés de buscar em Deus força, ao invés de buscar em Deus graça, ao invés de buscar de Deus ajuda do Espírito, ao invés de buscar em Deus a força, eles disseram, não, quer saber, tem um caminho mais fácil. Ao invés de tanta guerra, ao invés de tanta peleja, ao invés de nós expulsar eles, vamos propor para eles assim, quer saber, Deus nos deu essa terra. E os outros diziam, deu nada, ela é nossa, não vou dar nada. Você já imaginou, irmão? Você enterra acampar lá de frente da tua casa e dizer, eu vou entrar para dentro, porque Deus me disse que a casa é minha? Você vai ficar bravo. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, ao invés de eu te expulsar, vamos morar junto, nós vamos habitar junto. Eu quero conviver com vocês, vocês convivem com a gente, e nós vamos dividir junto a terra. Não foi isso que Deus disse. Por quê? Porque o que Deus queria, e o que Deus sempre quis, foi levantar uma nação pura, pura em espiritualidade, pura em cultura, pura em princípios, pura em decisões. Então, para isso, Deus queria que Israel tirasse, expulsasse os cananeus, para que Israel se estabelecesse ali e se tornasse a nação de Deus, uma nação pura, com princípios de Deus, com que Deus governasse e dominasse a nação, e que a nação, através de Deus, governasse o mundo. Esse era o propósito de Deus para a nação de Israel, porque o que Deus via, aquela nação, os cananeus, que eram profanos, maus, insanos, cruéis, idólatras, profundamente idólatras, que a idolatria Deus abomina, influenciasse a nação de Israel. E assim aconteceu, por causa das alianças que fizeram. Cuidado, irmão, com a aliança. Cuidado com a aliança. Cuidado com a guerra que você está travando. Sem dúvida vai ter dia na sua guerra, na sua batalha, que você vai estar exaurido, sem força, sem energia, porque como nós aprendemos aqui, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra o inimigo que habita as regiões celestiais, e nós estamos lutando contra o inimigo, adversário de nossas almas, e tem dia que as nossas forças estão exauridas, nosso corpo está cansado, mas o que Deus espera de nós, é que eu e você nos levantemos, para guerrear não na nossa força, mas na força do Senhor e do seu Espírito, até prevalecer. Então essa é a visão panorâmica da nação de Israel. A nação de Israel lutou com Josué, guerrearam com Josué, pelejaram com Josué, mas teve um problema com Josué. Josué não deixou remanescente. Nós não vamos nem entrar no texto hoje. Talvez a SUS nem vai pôr o estudo que nós estamos fazendo aqui hoje, porque nós precisávamos ter essa visão panorâmica, para a gente entender o livro do Juízes. Josué não deixou o remanescente. Lembra que Moisés deixou a Josué. Josué não deixou um líder, para que pudesse liderar a nação sobre o seu lugar. Então, o começo do livro dos Juízes, ela é aterrorizante, porque ela vai começar lá nos últimos versículos de Josué, em que vai dizer, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Quer dizer, se eu não tenho um líder, se eu não tenho um comandante, se eu não tenho um governante, se eu não tenho alguém que domine sobre mim, quer saber, eu vou viver do jeito que eu quero, vou servir a Deus do jeito que eu quero, vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, vou seguir a vida do jeito, não parece que a gente está falando do povo de hoje, vou seguir a vida do jeitinho que eu quero, porque Deus me fez livre, quer saber, ninguém manda em mim, ninguém vai me liderar, eu também falo por Deus, eu também tenho condição de buscar a Deus, eu também tenho condição de ouvir a Deus, quer saber, eu mesmo vou tomar minhas decisões. Não é assim que o povo faz. Eu também sou mulher de Deus. Eu também sou mulher de Deus. Eu também sou homem de Deus. Eu também sou filho de Deus. Eu também falo por Deus. Eu também tenho acesso a Deus. Quer dizer, quer saber? Ninguém vai liderar sobre mim. Primeira coisa que a nação de Israel tinha: rebelião em seu coração. Eles pensavam que poderia seguir sozinhos, sem liderança. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: sem liderança você não vai a lugar nenhum.
Cada casa Deus levanta um líder. E eu nem estou falando só de liderança eclesiástica, que Deus levanta os nossos líderes, não. Em cada casa, em cada empresa, em cada lugar você pode observar que Deus levanta um líder. Em cada casa, irmão, Deus tem um José. Em cada casa Deus tem alguém por onde ele entra para governar o ambiente. Em cada lugar, e quem dera Deus levantasse aqui na igreja, você seja ou fosse o José da sua casa, irmã. Você se posicionasse e se colocasse na posição de dizer: Jesus, governa a minha casa através da minha vida. Eu quero governar a minha casa através do Senhor. Que o Senhor dê as diretrizes ao meu coração para que eu possa executar a liderança segundo os seus princípios dentro da minha casa. Aleluia. Porque o maior engano do homem foi esse. O maior engano da nação de Israel foi a falta de liderança. E eles pensaram, quer saber como eles viviam sob regime tribal? Cada tribo tinha a sua liderança. Cada tribo tinha o seu líder, porque a terra foi dividida e eles viviam em um regime tribal. Então cada um decidia de que forma iria viver. E aí que foi ruim. Foram se desviando dos princípios. O princípio da adoração foi sendo contaminado. O princípio da dependência foi sendo contaminado. Alianças que não deviam ser feitas foram sendo constituídas. E ao invés deles pensarem que foram fortalecendo, foram se enfraquecendo. Cuidado com alianças que você faz. Pensando, se eu fizer esta aliança aqui, ô Janete, muitas vezes o inimigo vai te propor isso lá no seu serviço. Se você fizer esta aliança aqui, ó, esta aliança aqui, se você fizer essa, você vai se fortalecer. É mentira do diabo. Às vezes você faz aquela aliança e ao invés de você fortalecer aquela aliança, tira toda a força que você tinha. E quando você vê, ao invés de ser fortalecido, você foi enfraquecido. E só aquela pessoa se fortaleceu e agora subjuga aquilo que Deus tinha confiado em você. Primeira coisa, que nós vamos nos posicionar no livro do Juízes: Senhor, nós somos dependentes de Ti. Estamos sujeitos à Tua vontade, debaixo da Tua vontade. Queremos ser guiados por Ti, conduzidos por Ti e viver de acordo com a Tua presença. Amém? Vamos de pé encerrar. Nós vamos clamar pelos pedidos. Amanhã a gente vai dar